O povo que comeu excremento, uma das cenas mais chocantes e esquecidas da Bíblia. A fome que levou ao horror em Jerusalém, 2 Reis 6, 24-33. Uma das histórias mais chocantes da Bíblia, e quase ninguém fala sobre ela. Há momentos na Bíblia que nos confrontam não apenas com a santidade de Deus, mas com a profundidade do pecado humano e as consequências devastadoras da desobediência. Uma dessas passagens, pouco lida e ainda menos comentada, está em 2 Reis 6, 24-33, um relato tão brutal que, ao lê-lo, sentimos o chão sumir sob os pés. Aqui, a palavra de Deus nos mostra algo inimaginável: um povo de Israel, no coração da cidade de Jerusalém, reduzido a comer excremento humano por fome. Sim, você leu certo. Excremento. E não é metáfora. É um fato histórico registrado com frieza bíblica, porque a realidade da guerra, do juízo divino e da apostasia levou o povo a um nível de desespero que desafia a imaginação. O contexto: o cerco de Samaria e a guerra assíria. Tudo começa com um dos momentos mais sombrios do Reino do Norte, Israel, durante o reinado do rei Jorão, filho de Acabe, 2 Reis 8, 16. A Síria, liderada pelo rei Ben-Hadad, cercou a cidade de Samaria, a capital do reino de Israel. Depois destes acontecimentos, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu para cercar Samaria. 2 Reis 6, 24. Esse cerco não foi breve. Foi longo, cruel e planejado para esmagar não apenas as muralhas, mas a esperança do povo. Sem suprimentos, sem água, sem saída, a fome começou a devastar a cidade. A Bíblia descreve com detalhes macabros o colapso social e moral. Houve grande fome em Samaria, o cerco durou tanto tempo que um jumento era vendido por 80 siclos de prata, e um quarto de cabá de esterco de pombas, por 5 siclos de prata. 2 Reis 6, 25. Espere aí. Esterco de pombas? Sim. Isso mesmo. Mas calma, antes de pensar que isso era alimento, vamos entender o que realmente aconteceu, e por que, ainda pior, o povo chegou a comer excremento humano. O que era esterco de pombas, e por que isso não era comida? Muitos leitores, ao lerem um quarto de cabá de esterco de pombas por 5 siclos de prata, imaginam que as pessoas estavam comendo cocô de pombo. Mas isso é um equívoco comum. Na verdade, esterco de pombas, em hebraico, perejaionim, não era excremento, mas um termo que, em contexto de escassez extrema, pode ter sido usado para designar sementes ou grãos que tinham sido consumidos por pombos e depois expelidos, ou, mais provavelmente, um termo pejorativo para qualquer resíduo vegetal podre ou sujo. Alguns estudiosos, como o historiador judaico Flávio Joséfo, sugerem que os pombos eram criados para alimento e seus excrementos ricos em nutrientes eram usados como adubo, mas não como comida. Portanto, comprar esterco de pombas por alto preço era uma forma irônica de dizer: estamos vendendo qualquer coisa que pareça alimento, mesmo que seja lixo. Mas o pior ainda estava por vir. O horror maior, a história da mulher que comeu o próprio filho. É aqui que a passagem atinge seu ápice de horror. Um dia, o rei Jorão caminhava sobre o muro da cidade quando 2 mulheres o chamam para julgar uma disputa terrível. Por que você chamou esta crise sobre nós? Por que esperar pelo Senhor? Nada aconteceu. Vamos fazer um acordo: hoje comemos o meu filho, amanhã comemos o seu. 2 Reis 6, 29, paráfrase. O rei, horrorizado, pergunta o que aconteceu. E a mulher revela o impensável. Esta mulher me disse: dê seu filho para comermos hoje, amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: dê seu filho para comermos, mas ela escondeu o filho. 2 Reis 6, 28, 29. Sim. 2 mães combinaram de comer seus próprios filhos. E uma delas quebrou o pacto, matou e comeu o filho da outra, mas escondeu o seu próprio. O rei, ao ouvir isso, rasga suas roupas, sinal de luto e indignação, e grita: que o Senhor não me perdoe se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, permanecer sobre seus ombros hoje. 2 Reis 6, 31.
Ou seja, ele culpa o profeta Eliseu pela tragédia e decide matá-lo. Como isso pôde acontecer? Essa cena é uma das mais perturbadoras de toda a Escritura. Mas ela não surge do nada. É o cumprimento de advertências claras dadas por Deus décadas antes. Advertência em Deuteronômio. Deus já havia alertado o povo, através de Moisés, sobre as consequências da desobediência. O homem mais compassivo entre vocês será cruel com seu irmão, com a esposa que ama e com os filhos que lhe restarem. Ele não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele vai comer, porque nada mais lhe restará na fome e na angústia que o seu inimigo lhe causará nas suas cidades. Deuteronômio 28, 54-55. E ainda pior. A mulher mais delicada e mimada esconderá de seu marido, de seu filho e de sua filha a placenta que sai de entre suas pernas e os filhos que der à luz, porque os comerá em segredo, por falta de tudo, na angústia que o seu inimigo lhe causará nas suas cidades. Deuteronômio 28, 56-57. Isso não é exagero literário. É profecia cumprida. E está acontecendo em tempo real, diante dos olhos do rei e do profeta. Pomba, onde estava Deus nisso tudo? Essa é a pergunta que nos assombra. Onde estava a misericórdia? Onde estava o livramento? A resposta está no versículo seguinte. Enquanto o rei falava com o profeta, eis que veio um mensageiro dele. Então disse: esta calamidade vem do Senhor. Por que ainda esperar pelo Senhor? 2 Reis 6, 33. Mas o texto imediatamente mostra que Deus já estava agindo. No capítulo seguinte, 2 Reis 7, descobrimos que Deus já havia plantado confusão no acampamento sírio. Os soldados sírios ouviram um barulho como de um grande exército se aproximando, provavelmente o vento e o barulho dos animais, entraram em pânico e fugiram à noite, abandonando tudo: tendas, cavalos, comida, ouro, mantimentos. Naquela mesma hora o Senhor fez com que o exército sírio ouvisse o som de carros, de cavalos e de um grande exército. Então disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os reis dos Hititas e os reis do Egito para atacar-nos. Por isso, levantaram-se e fugiram ao cair da tarde, abandonando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o acampamento, e fugiram para salvar suas vidas. 2 Reis 7, 6-7. No dia seguinte, 4 leprosos, os mais marginalizados da sociedade, vão ao acampamento, descobrem que está vazio, comem, saqueiam e, movidos pela consciência, voltam para Samaria e anunciam: encontramos o acampamento vazio. Os sírios fugiram e deixaram tudo. O milagre aconteceu sem uma única batalha. Deus venceu com um sussurro no vento. Análise teológica e linguística. Vamos aprofundar com evidências linguísticas e teológicas. O termo excremento no hebraico. A palavra usada em 2 Reis 6, 25 é peresh, que de fato significa excremento animal ou humano. Mas, como já explicado, o contexto mostra que não era para consumo direto, e sim um termo depreciativo para qualquer resíduo. No entanto, em Ezequiel 4, 12-15, Deus ordena ao profeta que cozinhe pão sobre o esterco humano, como símbolo da impureza do exílio. Ezequiel se recusa, dizendo: nunca comi nada impuro. E Deus permite o uso de esterco de bois. Isso mostra que comer excremento era considerado abominável, e só seria feito em extremos sobrenaturais ou como juízo. O papel de Eliseu. Eliseu não é o culpado. Ele é o mensageiro do juízo e da salvação. Em 2 Reis 7, 1, ele anuncia: assim diz o Senhor, amanhã, nesta mesma hora, um cefal de farinha será vendido por um siclo em Samaria. O capitão duvida, e Eliseu responde: você verá com os próprios olhos, mas não comerá. E ele morre pisoteado pela multidão ao saquear o acampamento, cumprimento exato da profecia. O pecado tem consequências coletivas. A desobediência de Acabe, Jezabel e Jorão levou o povo a esse abismo. A idolatria, a corrupção e a rejeição dos profetas tiveram preço alto. A fome não é só física, é espiritual. O povo estava faminto porque havia rejeitado a palavra de Deus. Amós já dissera: não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Amós 8, 11. Deus é justo, mas também é misericordioso. O juízo veio, mas o livramento também veio, sem que ninguém tivesse que lutar. A graça de Deus é maior que o pecado. O desespero revela o coração. Quando tudo some, o que resta é o que você realmente adora. Algumas mães adoravam a vida dos filhos mais que a Deus. Outras, como a que escondeu o filho, mostraram o lado mais sombrio do instinto de sobrevivência. Esse tipo de horror não é exclusivo da Bíblia. Relatos históricos confirmam que, em cercos extremos, como o de Jerusalém em 70 DC, o cerco de Leningrado na Segunda Guerra, ou a fome na Irlanda, canibalismo e consumo de resíduos ocorreram. Mas a Bíblia não relata para chocar, relata para divertir. Tudo o que foi escrito antigamente foi escrito para nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Aplicação para hoje. Quantas vezes, em nossas vidas, estamos famintos de coisas que não nos alimentam? Buscamos prazeres que são esterco de pombas, lixo disfarçado de alimento. Trocamos a palavra de Deus por entretenimento vazio. Escondemos nossos filhos espirituais, dons, chamados, sonhos, por medo de perdê-los. Mas o mesmo Deus que mandou o exército sírio fugir com um sussurro é o mesmo que pode restaurar sua vida com um sopro. Você pode estar cercado. Pode estar sem saída. Pode sentir que só resta o pior. Mas amanhã, nesta mesma hora, pode haver abundância. Um alerta e uma esperança. A história de Samaria é um espelho sombrio, mas também um sinal de esperança. Juízo veio por causa do pecado. Misericórdia veio por causa da fidelidade de Deus. Deus não desistiu de Israel. Ele não desistiu de Jorão. Ele não desistiu das mães desesperadas. E não desistiu de você. Se você está passando por um cerco emocional, financeiro, espiritual, lembre-se. O inimigo pode cercar, mas Deus pode fazer o exército fugir com um sussurro. Compartilhe este texto com alguém que precisa de esperança. Salve para refletir. Onde você está tentando sobreviver com esterco, quando Deus tem maná no deserto? Siga @leitura_sagrada para mais verdades profundas, raras e transformadoras da Bíblia. Onde a palavra não é só lida, é vivida.